A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Passando aqui para o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, aonde estamos com um projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, extraindo lições maravilhosas do reino dos céus para nós estarmos aplicando em nosso viver. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam, estar ali recebendo esse maná, em nome de Jesus, que eu creio que tem sido bênçãos na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Lembrando que nos comentários você pode também deixar seu pedido de oração, você pode deixar seu testemunho, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você pode também deixar seu questionamento. Tivemos algum questionamento, a respeito de leituras passadas que nós fizemos. Na leitura, se eu não esqueci, a respeito de se a filha de Jefté faleceu, sim, ela faleceu, ela foi entregue. Não, gente, que Deus se agrade de sacrifícios humanos. Ali foi uma oferenda que o próprio Jefté deu a Deus, E então nós temos que entender que nós temos que ter cuidado com o que nós oferecemos a Deus, Porque Deus, na realidade, declarou, através ali do profeta Isaías, declarou através da vida do próprio Jesus, que misericórdia Ele quer e não sacrifício. Não existe nada que a gente possa dar em troca a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui hoje nós estamos, no capítulo 13 de Juízes. Nós vamos dar início à história de Sansão, aleluias, glória a Deus. É um juiz mais conhecido. E nós vamos extrair lições da vida de Sansão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora, e pertencia à tribo de Dan. Sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho, nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus. E isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho. E mandou que eu não beba vinho, nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviastes, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: o homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: você é o homem que falou com minha esposa? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: a sua mulher deve fazer tudo o quanto eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho, nem cerveja e não vai comer nenhuma comida proibida.
ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: por favor, não vá embora ainda. Espera que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: qual o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou o cabrito e os cereais e ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e sua mulher nunca viram o anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era um anjo do Senhor. Nós vamos morrer porque vimos Deus. Porém ela respondeu: se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz a um menino e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Aleluias, glória a Deus. Deixa eu só cifrar aqui. Amém? Umas passagens que foram bem fortes. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, que mais uma vez o povo de Israel peca. Mais uma vez o povo se afasta do Senhor e por conta disso, o mal sobrevém sobre eles. Às vezes as pessoas dizem assim: ai, Deus castigou porque deixou de buscá-lo. Deus castigou ali aquele povo porque eles pecaram. Na realidade, glória. Na realidade, meus irmãos, o que acontece é que Deus, ele não coabita com o pecado. E quando nós estamos em pecado, a presença de Deus se afasta da gente. Quando a presença de Deus se afasta de nós, o que é que acontece? A gente dá lugar ao diabo. E o diabo, lógico, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não perde a oportunidade de nos causar danos por estarmos longe da presença de Deus. O que na realidade acontece não é que Deus nos castigue por deixar de buscá-lo, é porque simplesmente por deixar de buscá-lo, nós damos lugar ao pecado, nós damos lugar ao erro. E por conta disso tudo, Satanás usa as situações e investe contra nossas vidas e nós pagamos um alto preço. Mas nós aprendemos, aleluia, já com a vida de Israel, que nós não devemos estar pensando em buscar a Deus apenas no momento de luta, aflição, dor, esperar o castigo chegar sobre nossas vidas, por assim dizer, quando na realidade o que está acontecendo não é que estamos sendo castigados, mas porque simplesmente, em vez de dar lugar a Deus, de se submeter a Deus, nós estamos dando lugar ao diabo. E o diabo, ele não perde a oportunidade de bater, de humilhar, de chicotear aqueles que não estão na presença de Deus. Então aqui nós vemos que o povo, após 40 anos, já pensou? Sofreram 40 anos para poder buscar a Deus. Por que nós temos a cerviz tão dura? Por que nós temos um coração tão duro? Que muitas vezes queremos que Deus apenas nos entregue, que Deus apenas nos dê. Mas a gente não quer ter compromisso com Deus. A gente reclama: ai, por que eu sinto isso? Ai, por que eu sinto aquilo? Me deu até vontade de se ajoelhar, me deu até vontade de buscar a Deus, mas eu não fui. Meus irmãos, Deus, ele está pronto. Você vê com a mensagem ali do filho pródigo, Deus, ele está de braços abertos, Jesus está de braços abertos para te receber, para fazer com que a graça de Deus, a glória de Deus se manifeste na tua vida.
Mas a questão é, você está disponível para fazer a vontade de Deus? Nós queremos Jesus como Salvador, mas não queremos Jesus como Senhor. Ai, a vida aqui é passageira, eu preciso curtir, eu preciso viver. O que você tem colhido dessa vida? A não ser dor, lágrimas, sofrimento, decepção. Mas quando nós buscamos a presença do Senhor, é incrível que, por mais que a gente passe por luta, por aflição, vem aquele refrigério, aquele manancial que brota dentro de nós. Quando nós estamos na presença do Senhor, mesmo que a gente passe por deserto, mesmo que a gente passe por luta, por aflição, vem uma força dentro de você que você não explica. Vem uma certeza dentro de você de que a ação de Deus ela vai se manifestar no teu viver, que você não explica. Então, por que trocar essa presença, essa força, esse manifestar de Deus nas nossas vidas por um momento, por uma circunstância de prazer? Não vale a pena. Lembre-se, Satanás, ele tem venenos escondidos em delícias. O inimigo, ele nunca mostra a cara dele. Ai, você está perdendo seu tempo. Você está aí sacrificando, se entregando sua vida a Deus quando você podia estar curtindo. Curtindo. Ou colhendo os males. Colhendo as dores. Quantos jovens depressivos, quantos jovens acorrentados pelos males das drogas, das aflições, das ansiedades. Pessoas que não conseguem encontrar em suas vidas um sentido para viver. Por que trocar a razão da vida pela futilidade de um momento? Chega a ser até incoerente isso. Mas eles faziam isso com frequência. E você vê que o coração endurecia de tal forma que não era algumas semanas, alguns meses, era anos padecendo para poder se voltar para Deus. Mas uma coisa que eu acho lindo e eu acho muito interessante da parte de Deus é que mesmo pecando, mesmo no erro, Ele sempre está pronto a nos abençoar. E você vê que Deus mais uma vez aqui veio quebrando tabu. Em vez de se manifestar a Manoá, ele se manifesta a esposa de Manoá. E ali nós vemos algo lindo da parte dela. Que não é porque o anjo tinha se manifestado a ela que ela quis passar por cima do esposo dela. Mas ela passou tudo para o esposo. E o esposo disse, então ele orou a Deus, Senhor, manda de volta. Eu quero saber o que é que eu preciso fazer com esse menino. Existe interpretações bíblicas que dizem que os pais fizeram um voto. Não, o voto foi exigido por Deus. Esse menino, ele vai ser nazireu. Não foi os pais que fizeram, ai Senhor, porque tu fizeste isso, nosso filho vai ser nazireu. Não, Deus escolheu Sansão como nazireu. Ele não poderia tocar em vinho, ele não poderia tocar em comidas fermentadas, ele não poderia comer coisas imundas, ele não poderia tocar em cadáveres, ele não poderia cortar o cabelo. Eram votos que ali foram impostos por Deus para que a mão de Deus se manifestasse. Mas nós vamos ver lá na frente o quanto Sansão ficou ali, né? É tipo, como eu posso dizer, a materialização da desobediência de Israel. Mas quando ele queria que Deus se manifestasse, Deus se manifestava. Mas houve um momento que ele pagou um alto preço. Não fique brincando com a presença de Deus. Não brinque com seus votos, não brinque com os compromissos que você faz. Não permita que as situações, momentos, pessoas, circunstâncias venham deliberar na tua vida o teu compromisso com Deus. O que tem que deliberar o teu compromisso com Deus é realmente a tua sede da presença dEle. Sabe? Não tem nada melhor do que estar na presença desse Deus maravilhoso. E nós vemos aqui, né, que quando o anjo volta, que Deus concede, né, perante o pedido de Manoá, você vê que a atitude de Manoá, ela foi maravilhosa, porque ele não ficou com raiva
porque o anjo tinha se manifestado à sua esposa. Muito pelo contrário, ele glorificou a Deus, mas ele quis saber de detalhes. E ali Deus se manifesta nos detalhes. Deus, ele está pronto a te revelar detalhes, só precisa que você busque. Mas é interessante como aqui Manoá chega para o anjo e diz assim: eu quero saber o teu nome, porque a gente quer te honrar quando tudo acontecer. Lembre-se, você não pode honrar os mensageiros, você é para honrar aquele que faz a manifestação. Nós não precisamos estar honrando pessoas. Ah, irmã, tem aquele vaso que é tremendamente usado por Deus, eu quero honrar a vida daquele... Não, honre a Deus que usa aquele vaso, porque quando você honra a Deus, você honra o vaso. Amém? Então, quando você quiser glorificar a Deus por alguém na sua vida, glorifique a Deus mesmo, porque aí Deus abençoará aquele vaso que foi usado para a glória dele. Amém? Em nome de Jesus, é isso que nós temos que entender da parte de Deus. Nós não precisamos estar honrando pessoas, nós precisamos estar honrando a Deus, o que usa as pessoas. Em nome de Jesus. Que você vê que ele diz ali para Manoá: não, Manoá, eu não vou comer, se você quiser fazer, faça, mas sacrifique a Deus. E ali ele sacrificou como um agradecimento por Deus os terem escolhidos para serem os pais de Sansão, né? E ali nós vemos que o anjo, né, sobe aos céus na presença deles, para que eles vejam que tudo aquilo realmente veio da parte de Deus. O que eu aprendo? A última lição que eu tiro daqui: aleluias, glória a Deus. Eu nunca devo dar ao homem a honra que é de Deus. Existiram servos maravilhosos da parte do Senhor que foram usados para a glória de Deus. Maria foi tremendamente usada para a glória de Deus, a mãe de Jesus. Mas Maria não é a mãe de Deus, ela é serva do Senhor. Você vê que Jesus mais na frente diz o quê? Quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos? Todo aquele que ouve a minha palavra e aguarda para fazer cumprir, que serve a Deus, que honra a Deus. Esses são meus pais, minhas mães, meus irmãos. Nós temos que entender que cada um de nós temos um trabalhar na terra. Temos Pedro, Paulo. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha na presença de Pedro e Pedro diz: não, não, meu irmão, pelo amor de Deus, levante-se. Você não tem que honrar a mim, honre a Jesus. Porque eu não morro por você. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, dê a honra a Deus. Glorifique a Deus. É lógico que a gente glorifica a Deus pelos vasos. Glória a Deus, Senhor, por o Senhor ter usado esse irmão, pelo Senhor ter usado essa irmã. Eu glorifico a Deus pela vida desse irmão, dessa irmã. Mas nunca esqueça, eles são apenas vasos. Assim como você é também um vaso para ser usado para a glória de Deus. Então, lições que tiramos, extraímos dessa palavra. A primeira: deixe-se, aleluias, ser usado para a glória de Deus. E não espere, não dê lugar ao pecado. E se porventura você der, não espere a consequência disso chegar. Busque ao Senhor antes disso. A segunda lição: não podemos dar ao homem a glória que é de Deus, em nome de Jesus. E a terceira lição, né, que no caso seria a segunda: Deus sempre está pronto a nos ouvir. Nós tão somente precisamos buscá-lo, em nome de Jesus. E quando Deus impõe algo a você, cumpra, porque o mais abençoado de todos vai ser você, com certeza, em nome de Jesus. Amém? Deus amado, Pai querido, Deus eterno, nesse momento, te agradecemos, Senhor, por essa palavra e te pedimos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer nossos erros, nossas falhas, para que possamos, Senhor, nos voltar para a Tua presença, Senhor, antes que o inimigo encontre a oportunidade, Senhor, de nos fazer sofrer. Nos ajuda, Senhor, a estar na Tua presença, nos ajuda a Te adorar, a Te glorificar a cada dia, a cada instante, a cada momento. Te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos os que estão nos hospitais, os que estão enfermos, os que estão nas cadeias, meu Pai. Meu Deus, nos ajuda a Te servir e Te adorar, em nome de Jesus. E nos ensina principalmente
a orar, a falar contigo. Não precisamos, Senhor Deus, estar repetindo palavras vãs, mas temos que tão somente quebrantar o nosso coração na tua presença, para saber que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Em nome de Jesus, te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos cada um, Senhor Deus, que conosco ora, e assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa estar instruindo a você, a mim, a cada um de nós, a cada dia. E não esquece, compartilha essa mensagem com outros para que eles cresçam também na glória e na presença do Senhor. Amém? O Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.